Do mesmo jeito que tem pessoas que se colocam no nosso caminho para nos contrariar, para nos frear diante das chances da nossa vida, para poder até colocar uma pedra de tropeço no nosso caminho. Às vezes tem, infelizmente, mas às vezes tem. Também tem muita gente boa, gente que nos ajuda, gente que nos aconselha, gente que estende a mão para nós, que nos ampara como pai, como mãe, que tira as pedras do caminho, que nos ajuda a ir ao encontro da verdade. Assim que houve a chance, essas pessoas foram lá, se aproximaram e disseram: olha, enxuga as suas lágrimas, esquece o que esses aí que estavam te agredindo falaram, levanta, porque o Senhor vai te atender. Coragem, Ele te chama, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir a tua voz. Eu digo isso hoje para você, diante das vozes que se levantaram contrárias a você, que desanimaram você, que te desencorajaram, talvez nesse final de semana, que é um momento tão bom para a gente descansar, não é? Mas é momento de encontro, de quebra de rotina. Às vezes acontecem coisas que nos desgastam, e quando era para ser o nosso descanso, a gente ainda fica mais cansado. Olha, diante de todas as contrariedades que apareceram no seu caminho, nessa manhã de segunda, o próprio Jesus está se achegando a você, e em nome dEle, em nome do Senhor, eu quero te dizer: coragem, levanta-te, porque o Senhor te chama e vai te atender. Deus é por você, Deus está em seu favor. E conta a Sagrada Escritura que quando Bartimeu ouviu o que aquelas pessoas disseram, ele não ouviu o que Jesus disse para ele, ele ouviu o que os outros falaram: coragem, levanta, porque Jesus te chama. Imediatamente ele jogou o manto fora, ele deu um pulo e se aproximou de Jesus. Tudo havia mudado para ele, tudo havia mudado. Bartimeu entendeu que o fato de Jesus dizer que ele deveria se achegar a ele, era a resposta, já era o sim. Quando o Senhor para junto de nós, Ele já deu o seu sim para nós. Tanto é verdade que Ele jogou fora todas as suas seguranças. Bartimeu não tinha muitas, mas a capa era o abrigo dele. A casa deste cego era a capa, era a casa dele. Porque no deserto as temperaturas são extremas. Durante o dia muito calor, durante a noite muito frio. Era com a capa que Bartimeu se protegia do sol, e de noite era com ela que ele se protegia do frio. A sua capa era a sua casa. Ele jogou o manto fora e deu um pulo. Você consegue imaginar essa cena? E de um pulo ele pôs-se de pé e aproximou-se de Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu respondeu imediatamente: Senhor, que eu veja. Ele não tinha dúvidas no que pedir. Esta é uma das coisas que nós temos que aprender com este cego. Ele era tudo menos bobo. A pior coisa que a gente pode fazer é se apresentar diante de uma autoridade, que nós pedimos uma audiência com ela, e na hora que a autoridade chama a gente não sabe o que dizer porque a gente não se preparou. Quantas vezes a gente se põe em audiência ali diante de Deus, a gente quer que Deus transforme a nossa vida, mas nós não somos concretos na nossa oração. A gente não sabe o que pedir, a gente não sabe o que a gente quer. Que a minha vida melhore. Mas melhore no quê? A gente tem que aprender a rezar, porque a oração faz parte da transformação da nossa vida. Bartimeu parou para pensar naquilo que ele tinha para pedir? Não parou não, ele já tinha pensado há muito tempo. Há quanto tempo ele esperava por aquela oportunidade? E quando Jesus disse: o que queres? Antes mesmo que Jesus terminasse a frase, Bartimeu atravessou dizendo: Senhor, que eu veja. E Jesus confirma que a fé dele, que a oração dele foi importante, foi necessária, indispensável para a cura dele. Pela resposta de Jesus, a gente sabe que foi dom de Deus, mas precisou da fé de Bartimeu. Vai,
a tua fé te salvou. Esta palavra trata de cura, de uma cura que se estende não para uma cegueira, numa cura que se alcança não apenas a parte física da nossa vida, mas uma cura que invade o ser humano por inteiro. Porque quando Jesus o curou, Jesus o tirou da mendicância, Jesus o tirou da ignorância, de ser ignorado, sabe? De ser esquecido. O tirou do anonimato, porque ele era anônimo, ele era só o filho de Timeu. Aqui não está o nome dele, porque se tivesse contado o nome dele, a gente não ia saber que ele era um anônimo. Mas de muitas pessoas conhecidas, com quem Jesus conviveu e cujo nome Jesus sabia, não tem uma linha na Sagrada Escritura, não tem. Jesus conviveu com muitas pessoas, milhares de pessoas, e o nome delas não estão aqui, mas o do filho do Timeu está. Jesus tirou aquele homem do anonimato, curou ele da exclusão, da ignorância, do abandono, da solidão, curou da indigência, da mendicância, curou da cegueira. É uma cura que alcançou o coração deste homem, mas que se estendeu aos outros. Porque o amor misericordioso de Deus, ele nos favorece com uma cura que se estende aos outros. Porque assim que a gente começa a seguir Jesus, porque a gente foi curado por Jesus. Olha, todo segmento de Jesus nasce de uma cura. Todo segmento. Aquela pessoa que está seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, o seguiu a partir de uma cura. Porque quando o Senhor olha para nós e nos chama pelo nome, uma cura interior, uma libertação, uma cura espiritual, o perdão de um pecado, às vezes até uma cura física, acontece. Então o amor misericordioso de Deus, que se manifesta na nossa vida, sempre produz uma cura. E assim que a gente começa a seguir Jesus, porque nós experimentamos, porque nós fomos curados por Ele, a cura, a bênção, a graça de Deus, o próprio Deus entra na nossa casa. Assim que você passa a seguir o Senhor, Deus entra na sua casa. E aqui na sua casa eu estou dizendo, de uma maneira especial e diferente, o Senhor passa a habitar no coração da sua família, porque você abriu as portas da sua parentela, do seu sangue, da sua casa para Deus, para Jesus. Assim que você começa a seguir Jesus, Deus entra na sua casa. Se você me perguntasse assim, o que eu preciso fazer, Márcio, para que Deus entre no seio da minha família? É tão simples. Basta você seguir Jesus e Deus entra na sua casa. Mas para seguir Jesus, Bartimeu, porque olha lá, versículo 52, Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Ele não foi, ele veio. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele não quis ir, ele quis ficar com Jesus e Jesus respeitou isso. Então, a partir do momento que ele foi curado, Bartimeu se colocou a seguir Jesus, mas para seguir Jesus primeiro ele teve que se levantar. Ele teve que se levantar. Alguns foram lá e até apoiaram ele e disseram, olha, o Senhor te chama. Mas ninguém precisou pegá-lo pelo braço, não. Como é que diz aqui a palavra? Num pulo ele pôs-se de pé, ele jogou fora a capa, porque ele não ia mais precisar dela. Ele tinha certeza que Jesus o ia atender, senão não o teria chamado. Até os obstáculos que apareceram naquele momento, no seu caminho, com aqueles homens que diziam, olha, se cale, se tornou uma chance para ele manifestar ainda mais forte a sua fé. Até as dificuldades o aproximaram de Deus. E quando Jesus disse, vem aqui que eu quero falar com ele, tragam esse homem aqui, num pulo ele pôs-se de pé. Para seguir Jesus, primeiro ele teve que se levantar. Você precisa se levantar. Para que aconteça o que você quer na sua vida, você precisa se levantar. Primeira coisa. E segundo,
você precisa jogar fora o seu manto. Você precisa deixar para trás uma vida de injustiças. Você precisa deixar para trás as suas falsas seguranças. O que são essas falsas seguranças? Quantas pessoas passaram a vida inteira achando que seriam felizes quando estivessem asseguradas pelo dinheiro, quando estivessem cercadas de influências, de amigos, de gente importante, que na hora das suas necessidades poderiam ajudá-lo. É uma falsa segurança. É uma segurança instável. Porque muitas vezes, quando você precisa dessa gente influente que você acreditou que ia te ajudar, são os primeiros a faltar. Deixa para trás essas falsas seguranças. Quanta gente que se apoia nos dons que tem, na própria juventude, na própria beleza, na capacidade de trabalho. Tudo isso são coisas boas, são coisas maravilhosas. Mas a partir do momento em que elas se tornam a nossa segurança, elas também se tornam a nossa falsa segurança, porque essas coisas passam com a gente. A gente não quer que elas sejam a nossa segurança para os momentos do nosso vacilo, quando a gente estiver vacilante. Só que quando você vacilar, essas seguranças vacilam juntas. Essas seguranças só são seguranças quando você está firme. Só que quando você está firme, você não precisa delas. A nossa segurança é Deus. Para que você se coloque a seguir Jesus e para que Deus entre na sua casa, é preciso que você deixe para trás as suas falsas seguranças, aquela capa na qual a gente se envolve. Você já viu? Até essa expressão a gente usa muito. Essa pessoa está se escondendo, essa pessoa está atrás de uma máscara, essa pessoa ela é uma dissimulada, ela põe uma capa sobre ela. Ela se disfarça de bondade. Quantas vezes essa pessoa que a gente tanto fala, sou eu e é você. A gente fica se escondendo, a gente fica se protegendo por trás de falsas aparências. A mudança de Bartimeu, você pode ter certeza que atraiu muitas outras pessoas para Jesus. Atraiu seus colegas de suplício, seus colegas ali de tribulação, de infortúnio, era essa palavra que eu procurava. Atraiu os outros doentes para Jesus, porque eles começaram a conversar entre eles. Nosso amigo lá, o Bartimeu, cego, mendigo, foi curado por Jesus. E se Jesus fez isso por ele, por que não vai fazer por nós? A situação de Bartimeu atraiu para Jesus muitos outros iguais a ele e pecadores. Porque a cegueira era considerada um castigo de Deus sobre a pessoa que pecou. Era considerado, não é que era verdade. Cegueira e pecado são duas coisas muito distintas, uma não tem nada a ver com a outra. Só que o povo achava que se a pessoa era cega, se a pessoa nasceu faltando um braço, se a pessoa tinha alguma deformidade, se a pessoa tinha alguma insuficiência, alguma deficiência, é porque ela tinha pecado ou os pais dela tinham pecado. Não era nada disso não. Mas como eles pensavam assim, aqueles que eram pecadores, quando viam uma cura como essa, diziam, ainda há uma chance para mim. Pode ser que esse homem seja a resposta de Deus para as minhas orações. E procuraram Jesus. Bartimeu, a partir do momento que foi curado, se transformou pelo seu testemunho num grande evangelizador. E é claro, a evangelização atinge a uns e a outros não. Por exemplo, havia ali ao lado de Bartimeu umas pessoas que pararam no negativo, que só tinham olhos e ouvidos para poder ver aquilo que não prestava, para se incomodar com a oração do outro. Teve gente ali no meio do povo que ficou irritado com a oração do outro. Só tinha olhos para ver o que não presta, que aquele homem era um mendigo, que aquele homem não era assim conhecido, que ele tinha ali uma deficiência que provavelmente era fruto de um pecado, mas eles cometeram um erro, acusando de injustiça e botando à parte aquele homem. Eles cometeram um erro e cometeram uma injustiça.
Só que Bartimeu não parou nas dificuldades. Você vai parar? Bartimeu não parou nos obstáculos, mas acreditou em Jesus. E com o coração mudado, a vida dele também mudou. Ele acreditou em Jesus, o seu coração havia mudado. Por isso que há uma virada nessa cena. Você pode olhar, ele estava lá, fora da cidade, porque na cidade ele não podia entrar, à beira do caminho, jogado, cego, se lamentando, mendigando. Jesus para diante dele e a cena muda. Ele joga fora a capa. Parece um herói se levantando, né? Você consegue imaginar a cena? Veja se não parece um herói. Ele joga fora a capa e num pulo ele cai em pé. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele se aproxima destemidamente de Jesus, que se põe a serviço dele. Olha só, a ousadia desse cego foi tão grande que Jesus se pôs a serviço dele. É como se Jesus estivesse se apresentando e falando: eis-me aqui, você me chamou, né? Eu sou Jesus, a seu dispor. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Está feito. Se você tem esta fé, que seja feito conforme a tua fé. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Nós muitas vezes pedimos a Jesus que nos salve de uma situação, mas não oferecemos a Deus o material necessário para que Ele nos salve. Deus precisa da nossa fé para nos salvar daquela situação. Precisa. Para me salvar e a você, Ele precisa do nosso sim, pelo menos da abertura do nosso coração. Por isso que Santo Agostinho dizia: o Deus que te criou, sem ti não te salvará. Para Deus te criar, Ele não precisou da sua opinião, Ele não precisou da sua sugestão, Ele não precisou da sua fé. Mas para te salvar, Ele precisa de você. Ele precisa que você queira ser salvo, que você acredite na salvação, que você queira a mudança e que você atue com fé. A mais concreta forma como se manifesta a nossa fé é a mudança da nossa vida. Levante-se em nome de Jesus. Acredite mais em Jesus do que no seu problema. Deixe o Espírito Santo mudar o seu coração. Porque olha, gente, os problemas eles podem até ser grandes, mas eles crescem, tomam um volume desproporcional dentro da gente. É o nosso coração, a nossa maneira de ver o problema que torna o problema monstruoso. Quando o nosso coração muda, a nossa vida também muda. Quando mudou o coração de Bartimeu, a vida dele também se transformou. A gente se converter, que é a maneira da gente manifestar a nossa fé. Como é que eu mostro que eu creio? Me convertendo. Converter-se é ter coragem de apresentar a Deus o lado machucado, a face escura da nossa vida, a face escura e tenebrosa da nossa história. Converter-se é a gente ter coragem de colocar aos pés de Jesus as coisas das quais a gente se envergonha. Aquilo que a gente sabe que por próprias forças nós seremos incapazes de mudar. Pode um homem curar-se da própria cegueira? Não, não pode. Isso só Deus pode fazer, mas precisa da fé deste homem. Converter-se é colocar-se diante de Deus, apresentando as suas carências, as suas pobrezas, as suas próprias vergonhas, as suas misérias, as suas enfermidades, os seus pecados, a face escura e tenebrosa da própria vida, para que o Senhor Jesus a ilumine e transforme. O que é que nesta semana você precisa apresentar a Jesus para que Ele ilumine e transforme? O que é que está escondido dentro do seu coração, preocupando você? Porque hoje é possível você se aproximar de Jesus, como Bartimeu se aproximou. Agora, nesse momento, é possível num salto você ficar de pé, abandonando as suas falsas seguranças, não para poder ficar à revelia, mas para se apoiar numa segurança inabalável e experimentar a mudança total. Experimentar a graça da luz redentora.
da luz redentora de Deus. Graças à sua luz redentora, a luz redentora de Jesus, hoje é possível eu e você, a gente voltar para Deus. Conversão é uma mudança de vida, é mudar os rumos da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai mudar só a maneira de pensar, ou alguns valores que a gente tem. Não, é a gente focar toda a nossa vida em Deus. No Evangelho do domingo, a gente viu Jesus caminhando sobre as águas, e aí Pedro olha, assustado como os outros, e diz: meu Deus, olha lá, caminhando sobre as águas, era um vulto longe. Ele diz: é um fantasma. E Jesus diz: não, fantasma não, sou eu. Pedro, mais abusado, né? Grita lá de dentro da barca: Senhor, se és mesmo tu, manda que eu caminhe ao teu encontro. Jesus diz: vem. E Pedro começa a caminhar sobre as tribulações que eles estavam passando. Pedro começa a andar acima das águas revoltas, aquilo que o estava oprimindo, preocupando. Olhando para Jesus, ele foi andando sobre as águas que ameaçavam afundar a barca e matá-los afogados. Mas num certo momento, o vento muda, e Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade e a força do vento à sua volta. E no momento em que ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para os problemas, ele começa a afundar. Querido, converter o coração é caminhar para onde a gente está olhando. Põe os seus olhos em Jesus. Você quer caminhar acima desses problemas? Para de olhar para os problemas e olhe para Jesus. O problema está aí, você vai ter que cuidar dele? Vai. Mas aonde está o seu foco? Olha, aqui eu estou vendo muitas coisas, mas o meu foco está em você, eu estou olhando para você. Mas olhando aqui para você, eu estou vendo os livros ali na estante, eu estou vendo aqui ali do meu lado, estou vendo a Mariana do outro, eu estou vendo todo o estúdio à minha frente, mas o meu foco é você. Quando você coloca Jesus como foco da sua vida, você não perde a visão das outras coisas, mas você sabe para onde você está caminhando. Digo a última coisa para a gente encerrar. Quando eu estava na minha vida militar, nós tínhamos lá na academia da Força Aérea um exercício, uma ginástica que era chamada de preparatória. Preparatória número 1, preparatória número 2. Não é? Que a gente chamava carinhosamente de suga, porque sugava as nossas forças. Não é? E muitas delas era abaixar, levantar com os braços assim esticados, e você abaixa, levanta, ficava num pé, no outro, colocava uma perna para frente, era ginástica. E você via muita gente desequilibrada ali no meio. A pessoa caía para um lado, caía para o outro, na hora do exercício. Aí quem estava coordenando o exercício dizia: vamos prestar atenção no que você está fazendo? Para você não cair, olhe firme no horizonte. Para de ficar olhando aí à sua volta. Olhe firme, lá no céu, lá na frente, no céu. Marque um ponto e olhe lá, que você não vai se desequilibrar mais. Só tem um jeito de a gente adquirir equilíbrio na vida. É a gente colocar o foco no céu, lá no horizonte, aonde Jesus está vindo ao nosso encontro. Isso devolve a serenidade e o equilíbrio da nossa vida. Nós estamos te pedindo esta graça, Senhor. Esta graça que Bartimeu não deixou passar. Porque ela cego, ele não pôde colocar o seu foco em ti. Mas os seus ouvidos estavam sintonizados com aquilo que estava acontecendo. Os olhos não estavam focados, mas o coração de Bartimeu colocou o foco no Senhor, a sua segurança no Senhor, e por isso ele foi curado e resgatou a própria vida em Jesus. Senhor, nós estamos pedindo esta graça, a graça de tirar o foco dos problemas e pôr o foco em Ti, Senhor. Dá-nos esta graça, meu Deus. Dá-me a graça de eu me levantar, de eu me pôr de pé, de eu abandonar as falsas seguranças com que eu fico me enganando, como se a vida não fosse passar.
Como se um dia nós não fôssemos estar diante de Ti e prestar contas também de como nós vivemos o amor neste mundo. São as falsas seguranças, as ilusões, os enganos desta vida presente. Senhor, eu não quero viver a partir do engano, eu quero viver a partir do amor. Só o amor pode nos colocar de pé. Senhor, me ajuda a me levantar do negativismo, a ser uma pessoa mais positiva. Me ajuda, Senhor, a me levantar pela fé, acreditando em Ti, mas acreditando nas pessoas, acreditando no bem, acreditando na vida, acreditando em coisas boas. Levanta-me, Jesus. Põe-me de pé, Senhor. Peça isso ao Senhor agora. Reergue a minha cabeça. E se eu tenho que depositar a minha segurança em algo ou em alguém, meu Deus, que seja em Ti. Que seja em Ti. Bartimeu gritou a partir do seu maior problema. Qual é o problema que agora no seu coração transtorna você? Diga a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você não precisa gritar, mas o coração tem que falar alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode ter certeza que Jesus não passou, Ele já parou. Está ao seu lado aí agora, perguntando a você: o que queres que eu te faça? Converse com Jesus, fale com Ele agora, consagre esta semana a Ele. Diga aquilo que dentro do seu coração requer a presença de Deus agora. Converse com Jesus. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, e só pra Te olhar e me deixar ser conquistado por Ti. Eu te encontrei, eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar por Ti. E só contigo ficar, e só pra Te olhar e me deixar ser conquistado por Ti. Senhor, nos apresentamos como esse cego que necessita de uma intervenção Sua, que necessita de uma cura, mas que deixou ser envolvido, ser chamado, ser contagiado pela Sua voz, pelo Seu olhar. Imagina o momento em que esse cego se colocou diante de Ti, Jesus. Permita-nos também render o nosso coração, retirar as nossas capas e ter a graça de dar esse salto, Senhor. Quantos estão sendo libertos nessa manhã? Porque estão dando esse salto na sua vida espiritual, estão dando esse salto hoje em muitas situações. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor nessa manhã escolheu sorrindo para a vida, para fazer o que o Senhor fez há tantos anos atrás. O Senhor parou. O Senhor parou.
Eu anotei aqui no meu diário: Deus cuida dos detalhes na nossa vida. Tudo o que é importante para mim é importante para Deus. Aprendi isso com a Franciele, da comunidade Canção Nova, que está na missão de Curitiba. Deus cuida dos detalhes na nossa vida. Tudo o que é importante para mim é importante para Deus. Bartimeu vem nos ensinar essa verdade. Tudo que era importante para ele também tornou-se importante para Deus. Jesus parou e o curou. Obrigada, Jesus. O Senhor realiza isso nessa manhã. Obrigada por toda a cura e por todos esses que nessa manhã deixaram de ser cego e hoje podem te reconhecer e ter esse coração apaixonado por ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.